Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos estudos de criminologia, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sociologia criminal, que é um verdadeiro giro sociológico nos estudos de criminologia, tentando colocar elementos da sociologia para explicar conceitos de criminologia. Dentro desse enfoque, nós temos duas escolas que vão tentar explicar, dois modelos, que é o modelo americano, dado pela Escola de Chicago, e o modelo europeu, dado por Emile Durkheim. Dentro ainda dessas duas escolas, desses dois modelos, nós temos duas teorias explicativas da sociologia, que é a teoria do consenso e a teoria do conflito. A teoria do consenso, como o próprio nome da teoria já menciona, é fundada no consenso, no acordo de sociedade, no contrato social. Então, a base da sociedade está no acordo e no consenso dos indivíduos para formar a sociedade, as regras da sociedade. Já a teoria do conflito se funda em uma base eminentemente marxista, dizendo que a sociedade se funda na luta de classes, no conflito de sociedade, nessa desigualdade, nessa visão do direito como uma verdadeira ideologia de uma dominação da classe capitalista em função da classe proletária. Dentro dessas teorias do consenso e da teoria do conflito existem várias outras escolas, várias outras teorias que tentam explicar a origem da criminalidade. A primeira delas é, como eu disse, a Escola de Chicago, por que ela se chama, por que ela se denomina Escola de Chicago? Porque fundou-se na Universidade de Chicago o Banco de Sociologia Criminal, para tentar dar elementos da sociologia dentro dos estudos criminológicos. Por isso se fundou essa teoria da Escola de Chicago. E o que afirmava essa teoria? Ela afirmava que a base, a origem da criminalidade está na desestrutura das sociedades, na desestrutura das cidades. Por quê? Porque, como nós sabemos, numa evolução histórica da nossa humanidade, houveram várias revoluções. A Revolução Francesa, as revoluções industriais, e que com essas revoluções industriais houve o êxodo ou a saída da população rural para as cidades. E que essa retirada da população rural e ida para as cidades fundou essa desestrutura, essa desigualdade social reinante na sociedade capitalista. E que essa desigualdade social é a origem, é a base da criminalidade. Então, nas periferias é que tem os altos índices de criminalidade, segundo a Escola de Chicago. Qual que é a crítica dessa teoria? Que ela não tenta explicar, ela não consegue explicar a origem dos crimes de colarinho branco, dos crimes econômicos, dos crimes políticos, dos crimes realizados ou cometidos por uma classe mais abastada economicamente. Outra teoria que se funda nessa teoria do consenso é a teoria da anomia. Como eu disse anteriormente, ela foi fundada por Emile Durkheim, que diz que o próprio nome, anomia, é a falta, é a ausência de lei, a ausência de regras, de normas. Mas, segundo Durkheim, a anomia, ela não se funda na ausência de normas, ela se funda na descrença da população na efetividade da norma. Então, é porque a norma ela não é concretizada de uma forma correta, que gera a descrença da sociedade nessa teoria da anomia, então fundando a origem da criminalidade. Outro doutrinador que explica essa teoria da anomia é Robert Merton, que ele diz que a anomia, essa descrença na normatividade da lei, na normatividade da regra, se funda então em vários outros conceitos, como o dado da regra de imposição da sociedade capitalista do mérito ou do sucesso.
Quando um indivíduo ele não consegue obter o sucesso que a sociedade capitalista impõe, então o indivíduo ele se torna apático muitas vezes. Aí é que se funda o verdadeiro senso de criminalidade. Ele tentou então classificar entre várias classificações de anomia. A primeira delas é a teoria da conformidade, que se gera entre o indivíduo que consegue obter o sucesso ditado pela sociedade capitalista em conformidade com o que ditam as regras dessa sociedade. Então, é aquele indivíduo que obtém o sucesso devido. Já a outra classificação é aquela dada pela pessoa que segue uma ritualística própria. Para se chegar a esse sucesso ditado pela sociedade capitalista, ele cria um rito próprio para se chegar a esse sucesso. Outra classificação dada por Robert Merton é a teoria da apatia, que é quando o indivíduo ele não consegue obter aquele sucesso devido e ele se torna apático, ele desiste das regras ditadas pela sociedade capitalista. Um exemplo disso são os mendigos, são as pessoas viciadas em tóxicos, em drogas, em bebidas alcoólicas, que desistem então desse regramento social. A outra classificação são aqueles inovadores, e aqui, segundo Robert Merton, está a verdadeira base da criminalidade, a sua verdadeira origem. Por quê? Porque muitas vezes, aqui eu vou citar um exemplo, um adolescente que vive numa periferia, que é menos abastado economicamente, ele tem a vontade de ter um tênis de marca, uma roupa de marca. Então, muitas vezes eles têm o poder aquisitivo devido para comprar esse bem, ele vai delinquir, ele vai muitas vezes furtar, ele vai muitas vezes roubar. E aqui, segundo Robert Merton, está o verdadeiro âmago da criminalidade, a sua verdadeira origem na inovação. Outra classificação dada por Robert Merton é a rebelião, quando o indivíduo ele desiste de seguir o regramento ditado pela sociedade capitalista e vai viver um outro regramento. Ele se revela em relação às normas ditadas pela sociedade capitalista. Um exemplo disso é a cultura hippie, que vai então se desfazer de bens, muitas vezes dados ou conformados na nossa sociedade, para viver de uma outra forma, de uma forma mais simplória, de uma forma mais natural, por assim dizer. Saindo das teorias da anomia dada por Durkheim e por Robert Merton, agora entrando na teoria da diferenciação social, da aprendizagem social dada por Satterthwaite, onde ele afirma que o verdadeiro âmago da criminalidade, a verdadeira origem da criminalidade está na aprendizagem em sociedade, ou seja, o sujeito, o criminoso, ele aprende a ser criminoso em sociedade, nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações de emprego, de trabalho, nas relações muitas vezes amorosas. Então, é nas relações sociais que se aprende. Aqui eu faço uma analogia e eu cito um exemplo brasileiro. A gente conhece aquele verdadeiro jeitinho brasileiro de se dar bem, de uma pessoa se dar bem em detrimento de uma outra pessoa. Então, para Satterthwaite seria o verdadeiro exemplo da aprendizagem social da criminalidade, ou seja, numa diferenciação normativa entre o que dita o nosso direito penal como incorreto e o que dita o controle da criminalidade. Muitas vezes, para o indivíduo criminoso, é mais vantajoso delinquir do que não delinquir, ou seja, ele coloca em uma balança entre o que ele irá ganhar
agindo criminosamente e o que ele vai se desfazer. Então, muitas vezes nessa distinção entre o bom e o ruim, entre o ônus e o bônus de se delinquir, muitas vezes ele escolhe delinquir em função desse caráter mais vantajoso da criminalidade. E aqui Sunderland ele tenta explicar a verdadeira origem dos crimes econômicos, dos crimes de colarinho branco, porque muitas vezes esses crimes econômicos eles detêm uma sanção menor em função de um contrato social em que a sociedade vislumbra ser pior para a sociedade um crime patrimonial de roubo, de furto, qualquer outro, extorsão, estelionato, que são crimes comuns, do que um crime econômico e político, muitas vezes um crime de colarinho branco. Então, dentro dessa diferenciação normativa, Sunderland diz que está a origem da criminalidade. Outra teoria que tenta distinguir essa função, essa origem da criminalidade, é dada por Albert Cohen em sua obra Meninos Delinquentes, em 1955, quando ele criou a teoria da subcultura delinquente, em que ele afirma que a verdadeira origem da criminalidade está na desigualdade social, na desigualdade de classes, na desigualdade econômica. Então, nas periferias, muitas vezes, nós vemos a formação de gangues com normas próprias, com uma cultura própria e que muitas vezes, então, tem essa cultura de delinquência. Para ele, então, a origem da criminalidade está nessa desigualdade social fundada na subcultura delinquente. Qual que é a crítica que se faz a essa teoria? Essa discriminação social, essa discriminação econômica e cultural dada por sua teoria, que também não explica de uma forma acertada os crimes econômicos, os crimes de colarinho branco. Agora, saindo dessas teorias de consenso social e adentrando na teoria do conflito, com uma base, como eu disse, mais marxista, mais fundada nessa divisão de classes, nós temos a teoria do labeling approach, que é a teoria do etiquetamento social ou da rotulação social. E o que afirma essa teoria? Afirma que quando se penaliza um criminoso, quando se encarcera o criminoso, vai se estar etiquetando socialmente, vai se estar rotulando aquele indivíduo como um indivíduo que é não grato para a sociedade, que é um indivíduo não quisto pela sociedade, porque ele delinquiu. E então, saindo da perspectiva da penitenciária, muitas vezes, ou seja, saindo daquela cultura social da penitenciária, ele vai ter uma reação social maléfica, negativa, ou seja, ele vai estar rotulado como ex-presidiário. E isso vai trazer reflexos negativos para ele em sociedade, porque ele não vai conseguir um emprego, muitas vezes, em função de ser ex-presidiário, porque muitas vezes ele não vai conseguir a ascensão social que uma pessoa, um cidadão dito de bem ou considerado de bem, que não é criminoso, irá conseguir, irá haver essa rotulação, esse etiquetamento como um ex-presidiário, trazendo então reflexos negativos para esse indivíduo. Agora, trazendo essa teoria para a perspectiva da legislação brasileira, essa teoria ela teve muita influência dentro do nosso direito penal, muitas vezes na reforma que nós tivemos no nosso Código Penal em 1984,
com o desapenamento de vários crimes, ou seja, que se retirou a faceta de encarceramento de muitos crimes que agora, segundo também a nossa lei de juizado especial criminal, a lei 9.099 de 1995, ela se criou conceitos de crimes ou de infrações de menor potencial ofensivo, que muitas vezes vai gerar crimes com sanções restritivas de liberdade ou não privativas de liberdade. Então, dentro dessa perspectiva de não encarcerar um criminoso ou um réu que seja um réu primário, de bons antecedentes, que cometa um crime de menor potencial ofensivo. Então vão se ter medidas alternativas ao cárcere. Então vai se retirar essa privação de liberdade, essa cultura de privação de liberdade, essa cultura de rotulamento, essa cultura de entabulação ou de classificação do criminoso como um ser que é excluído da sociedade. Então, esses os reflexos dessa cultura ou dessa teoria do labeling approach dada nos Estados Unidos. Outra teoria que é fundada nas normas da teoria do conflito são a teoria da criminologia crítica, fundada na década de 1970 e 80 na escola de Berkeley por vários sociólogos da época, dizendo que em resposta à política da tolerância zero dada por Reagan naquela época, em que ele colocou vários policiais, então ele arrefaceu a sociedade da época de policiamento, de sanções mais severas para crimes patrimoniais, tentando inibir a criminalidade na época. E em resposta a essa política da tolerância zero, se criou essas teorias da criminologia crítica, que se subdividiram entre três teorias, que são o neorrealismo crítico, que vai determinar, ou que vai afirmar que a resposta a essa política de tolerância zero, da lei e ordem, vai ser uma intervenção mais reduzida do nosso direito penal para com a criminalidade, e que essa não intervenção ou essa redução da intervenção do direito penal na criminalidade vai gerar uma redução da própria criminalidade. A outra teoria que está fundada nessa teoria crítica da criminologia é a teoria do direito penal mínimo, que vai dizer que vai haver uma intervenção do Estado-polícia tão somente nos crimes econômicos, tão somente nos crimes que são de maior gravidade econômica, ou seja, que vai colocar o direito penal do oprimido para o opressor. Então, dentro da perspectiva da teoria do direito penal mínimo, tem que haver um maior policiamento, uma maior sanção para crimes de colarinho branco do que para crimes comuns patrimoniais, para fazer uma distinção entre a figura da pessoa oprimida em função da pessoa do opressor. Existe também a teoria do abolicionismo penal, em que ele afirma, fundado nessa teoria marxista, como eu já disse anteriormente, que o direito penal ele só serve para oprimir, ele só serve para refazer essa luta de classes determinada pela sociedade capitalista. Então, ele deveria ser abolido, ser extinto do nosso ordenamento jurídico, e que isso iria realizar uma verdadeira redução da criminalidade.
Mas existe uma outra teoria crítica dizendo que será que haveria uma redução da criminalidade com a abolição do direito penal? Aí fica a questão de se saber se haveria essa redução da criminalidade ou não. Parte da doutrina diz que sim e parte da doutrina diz que não, e que deve haver então uma intervenção do direito penal na criminalidade, mas de uma forma mais reduzida, como eu disse anteriormente. Então essas são as teorias dadas pela nossa sociologia criminal, tentando explicar as razões, os motivos e as causas da criminalidade. Então, até a próxima, pessoal. Forte abraço!